Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre por que tornar-se o constelador, né? Por que fazer essa formação pelo IBS Sistêmicas, quais são os diferenciais, qual o sentido que isso traria, né, para a nossa vida, tornar-se um constelador, né? O que trouxe de diferente na minha vida. Então eu vou compartilhar essa experiência junto com a doutora Dagmar. E quaisquer dúvidas que vocês têm, vocês vão poder tirar conosco também, né? Perguntar aquilo que vocês quiserem saber, né? Às vezes que as pessoas querem saber se aquilo faz sentido, né? Vocês pensam assim, poxa, mas faria sentido para mim me tornar um constelador? Tem porquê na minha vida eu fazer essa formação em constelação familiar, né? Então, eu e a doutora Dagmar hoje vamos falar especificamente sobre isso, né? Sobre por que fazer uma formação. Boa tarde, Rai, tudo bem? A Rai, inclusive, é uma pessoa que tem essa experiência, né, Rai, para compartilhar, de ter se tornado aí uma consteladora familiar, desse diferencial que isso pode trazer na vida dela, né? Na nossa vida, como faz, né? E agora chega aí a doutora Dagmar, nossa convidada especial, que vai estar conversando com a gente hoje a respeito dessa questão do porquê se tornar um constelador. Oi, doutora Dagmar, tudo bem, querida? Deixa eu convidar você para entrar aqui, ver solicitação. Olá, doutora Dagmar, tudo bem? Oi, Daniela, tudo bom, querida? Tudo bem? Que ótimo. Bom, doutora Dagmar, primeiro eu quero te agradecer, né, a presença de estar aqui, sua disponibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar com você. Você sabe que eu estava ainda pensando isso antes, né? Eu falo, gente, para mim é sempre muito gostoso honrar você antes de qualquer coisa, porque a sua chegada na minha vida foi muito importante, né? Agradeço muito a Deus que um dia meu caminho se cruzou com o seu e trouxe algo muito determinante para a minha vida, né? Me te conhecer, me tornar uma consteladora, fazer essa formação, fazer o processo terapêutico que a gente fez juntas foi algo determinante na minha vida. Então, acho que como você tem aí todo um respeito pelo Gunther Weber, seu mestre, você é minha mestra, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar isso, de demonstrar essa gratidão por uma questão de hierarquia e por uma questão de amor mesmo, né? Que para mim, assim, é algo que eu sou muito grata. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse impacto que se tornar um constelador traz na nossa vida, para que pessoas que possam querer, né, fazer uma formação em constelação familiar, se interessem, possam aí tirar suas dúvidas. Inclusive, se as pessoas que assistirem quiserem mandar dúvidas, né, doutora Dagmar, acho também é interessante. E aí, eu queria que você falasse o que você quiser falar para introduzir, para depois a gente começar a falar, né? Eu fiz aqui alguns tópicos importantes para a gente refletir sobre o porquê de se tornar um constelador, e especialmente sobre fazer essa formação do IBS, né? Mas primeiro eu quero te passar a palavra para você falar aí o que você quiser e a gente começar a entrar nesses tópicos. Então, Daniela, eu tenho o maior prazer em estar aqui com você nessa live. E a gente percebe logo quando alguns encontros são encontros assim especiais. E eu percebi isso quando você veio, primeiro para fazer um trabalho, né, de psicoterapia, e eu me encantei com a sua força, com a sua determinação, não é? Com a sua vontade de fazer a diferença na sua própria vida, na vida das pessoas ao seu redor. Eu me lembro perfeitamente quando eu falei para você: você vai ser uma consteladora. Eu me lembro que você Eu ria, também. não é? E aquilo parecia que não era algo que estava assim, a princípio, num nível de consciência, assim, né? Mas eu senti, a gente sente, né? A gente sente a força da pessoa, a determinação, porque para se tornar um constelador, hoje nós sabemos disso muito bem, né, Daniela? É preciso, assim, é preciso, claro, ter uma afinidade com aquele método, é preciso ter coragem, não é? Sim. Porque é um método que impacta a vida das pessoas de uma forma muito profunda.
não é? Não é qualquer questão que a constelação atende e resolve. E você, na área jurídica, não é? Como uma advogada, essa era relativamente novo no Brasil, esse chamado hoje direito sistêmico, ou seja, toda essa visão sistêmica e as constelações aplicadas no direito, não é? É algo que, e tudo que é novo, precisa de pessoas fortes, corajosas, que acreditem mesmo naquilo, que vão enfrentar críticas, porque as críticas vêm, não é? As críticas vêm. Assim como eu também enfrento na medicina, você imagina. Sim, com né? certeza. Eu, como uma médica, psiquiatra, e falar em constelação é algo que há cerca de 18 anos atrás, 17 anos atrás, quando eu comecei, era ainda mais difícil. Hoje eu acho que existe, né, uma respeitabilidade, tem muitos colegas que encaminham pacientes, não é? E eu os convido, sempre que eles me encaminham, colegas médicos, eu os convido a estarem presentes no momento daquela constelação. E você, Daniela, foi aquela pessoa que dentro do IBS assumiu, assim, em primeiro lugar e com muita força essa implantação ou essa utilização, essa aplicação das constelações na sua área, né? Que essa é a área jurídica. E eu sou muito grata a você por isso, porque você o faz com muita qualidade, não é? Você é muito estudiosa, você foi uma aluna exemplar durante o curso, sempre querendo estudar e praticar, e também muito amorosa, isso faz uma diferença, muito integrada com o grupo, disponível sempre, né? Você sempre era chamada para ser Para ser representante. representante. E você, às vezes, era representante de situações as mais difíceis, a gente até ria, não é? Situações difíceis, e às vezes representava sintomas, doenças complexas. Sim. Lá vai a Daniela ser chamada de representante. Sim. A gente ria, né? Que assim, eu sempre era representante. Exatamente. E isso não é por acaso, né? Tudo a gente sabe que é o campo que está ali atuando. E você é escolhido também para ser representante a partir de uma força interior, de uma similitude com aquilo. Então, essa postura sua sempre nessa disponibilidade, nessa força, nessa garra, é algo que sempre me chamou a atenção. E quando você aceitou o convite para ser uma das facilitadoras, das professoras do Instituto, do IBS Sistêmicas, foi uma honra para mim, pode ter certeza disso. É uma honra para mim. E nós tivemos um desafio, né, Daniela, que foi esse curso anterior, que você já estava comigo, você foi meu braço direito, inclusive, durante todo esse curso, não é? Não só na área jurídica, mas você contribuiu no curso como um todo. E nós começamos o curso presencialmente, de repente veio a pandemia, a gente teve que transformá-lo em online. Que foi uma experiência nova para nós. Né? Mas a gente, ao final, a gente pôde dizer com toda certeza que foi uma experiência de muito bem sucedida. Muito bem sucedida, não é? Os alunos aprenderam muito, seguem atendendo, não é? Seguem estudando, porque é uma educação continuada, esse método, você nunca para de estudar. Eu mesma estou sempre procurando ler mais, estudar mais, saber o que outros colegas estão fazendo, estão percebendo, né? E aí a gente, com a experiência desse 15º curso, nós, então, resolvemos abrir o 16º curso nesse formato online, 100%, possibilitando, inclusive, que pessoas de outros estados e de outros países. Exato. No momento, nós já temos inscritos da Suíça, de Portugal, dos Emirados Árabes, dos Estados Unidos. Dos Emirados Árabes, que legal. Exatamente.
Exatamente. E de vários estados do Brasil. Nós estamos caminhando já para ir afunilando e fechando as inscrições, porque são vagas limitadas, né? Mas nós já estamos com uma turma bem boa. Ai, Ainda que bom, temos graças algumas a Deus. vagas ainda. Que bom, né? Que o pessoal aqui que estiver assistindo, que for assistir ainda, quem for advogado, que for da área jurídica, tiver vontade de fazer, que possa ainda se inscrever no nosso curso, né? Que ele vai ser maravilhoso. Doutora Dagmar, primeiro eu queria começar conversando com você um pouquinho assim, né? Sobre esses... Por que ser um constelador, por que fazer a formação do IBS, mas assim, primeiro eu quero falar um pouco sobre um fator incrível que a gente tem quando a gente faz essa formação longa, que é o fator do autoconhecimento, né? Do aprimoramento dessa questão da gente utilizar isso para a nossa vida. Eu acho que isso é um fator primordial. Quando eu fiz a minha formação, eu me lembro, inclusive, de alguns colegas, o Rodrigo mesmo, outras pessoas que faziam só nesse sentido. Pessoas que diziam assim, eu nem quero ser um constelador, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu estou num processo de busca de autoconhecimento. Então, claro que eu acho que, obviamente, a principal finalidade é tornar-se um constelador, sim. Mas é preciso ressaltar o quanto esse trabalho que a gente fica ali praticamente um ano, né, todo mês, com aqueles encontros tão intensos, proporcionam um autoconhecimento assim violento, mudam a vida da gente, né? Porque acho que a grande questão aqui do Bert Hellinger ter percebido esses campos, né, esse campo mórfico, essa questão familiar que fica impressa aí na gente, é uma ferramenta incrível de você perceber algo que não estava à sua disposição. Né? A gente faz a psicoterapia, utiliza aí o que Freud ajudou tanto, né? O que tantos outros, Jung e tantos outros ajudaram. Mas essa questão da constelação, abrir esse inconsciente familiar aí, né? E eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso na Unipaz, com aquele grande... Como é que é o nome daquele psicólogo fantástico da Unipaz? É o Roberto Crema. O Crema. Eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com ele, a gente conversando sobre as constelações e o quão incrível esse método é, nesse sentido de a gente ter a oportunidade de olhar para esse inconsciente familiar e como isso reverbera na nossa vida, né? Como a gente tem essas lealdades, entender isso. Então, isso é algo que a gente não tem acesso com facilidade, você não vai perceber somente conversando ali com o seu terapeuta. Realmente as constelações abrem para nós a compreensão de algo que a gente não tinha acesso. E de repente você começa a observar como aquilo está impactando na sua vida, como aquilo impacta nas suas relações, né, com seus familiares, seus relacionamentos amorosos, de amizade, né? Então eu acho que esse ponto também é muito interessante e serve para as pessoas entenderem assim, mesmo que eu talvez não queira assim, né, fazer a constelação como uma profissão, como esse método, você fazer essa formação ali de um ano, é um método extraordinário de autoconhecimento, de autocuidado, de evolução, de transformação pessoal. E isso mudou completamente a minha vida, me trouxe outra forma de me relacionar com a minha família. Então, eu gostaria que também você falasse um pouco sobre isso, primeiramente, por favor. Sim, Daniela, é exatamente isso. Eu tenho sempre nas nossas turmas, nós temos pessoas que buscam o curso como um processo terapêutico de autoconhecimento e autotransformação. E é isso, isso acontece de fato, porque são 224 horas de trabalho. E o curso ele é todo vivencial. Não tem como você formar um constelador se ele não se trabalha, se ele não se forma a partir de um autoconhecimento, de quais são as suas questões, os seus emaranhamentos sistêmicos, os vínculos invisíveis aos quais ele está preso. Então, e é um grupo que vai se afinizando e que vai se ajudando nesse processo terapêutico profundo. Esse curso, ele é, sim, também voltado para aqueles que buscam um trabalho de autoconhecimento. Conhecimento sobre você mesmo, conhecimento sobre o seu próprio corpo, sobre o funcionamento do seu corpo, conhecimento sobre o que acontece quando você tem um sintoma, não é? Conhecimento sobre a sua relação na sua família de origem, sua relação com pai e mãe, a sua história familiar, né? A sua descendência. Não é? Esses vínculos transgeracionais, esses traumas transgeracionais que são tão impactantes, que são tão importantes. Não é? O que nós trazemos de informação
da nossa família que imigrou, ou da nossa família que foi um dia índio, negros, escravos, não é? Quer dizer, toda essa riqueza de informação nesses campos, não é, que vão nos formando, a constelação permite você entrar em contato, você tomar consciência. Você sabe, Daniela, que hoje cedo eu estava num seminário com um grande mestre indiano, Rajan Sankaran, e é um seminário de autoconhecimento, um processo que ele próprio desenvolveu, que chama processo WISE. E WISE quer dizer assim, é uma observação atenta de você mesmo. E eu fiquei olhando para aquilo e vendo o quanto as constelações elas colaboram com esse processo de autoconhecimento. Muitas vezes basta você entrar em contato com aquela dinâmica, você ir para o seu eu observador, como nós chamamos, não é? Aquela metaposição, você se afastar um pouco e tomar consciência, tomar contato com aquela sua reação, aquela raiva, aquela mágoa, aquele comportamento repetitivo sempre, não é? Quantas vezes nós estamos repetindo comportamento nas nossas relações afetivas, não é? E às vezes a gente procura uma ajuda dizendo, eu não quero repetir de novo essa história, mas eu estou repetindo porque eu estou preso àquilo ali. Se eu não sei, se eu não tenho conhecimento do que é que me prende, do que é que determina o meu comportamento, eu não vou ter a chance de mudar. Porque o primeiro passo para uma mudança, todo o processo terapêutico fala sobre isso, independendo do método, seja a psicanálise, seja a análise junguiana, seja um psicodrama, seja uma terapia de outra forma, corporal, transpessoal. O primeiro passo é esse diagnóstico, essa tomada de consciência. O que está acontecendo aqui? Quem sou eu? Exato, exato. E é impressionante como vai, assim, como o curso é longo, né? A gente vai tendo acesso a mais e mais questões e você vivencia essa questão de ser representante, que é riquíssimo. Como aquilo também você acessa questões pessoais, tem contato com emoções diferentes. Então, assim, eu acho que é transformador, né? Na verdade, assim, é como se a gente tivesse vontade que muitas pessoas fizessem a formação para entender o quão profundo, quanto mexe com a gente. E não, ser representante é especial demais. Eu sou apaixonada. Acho que é por isso também que eu ressoo tanto com esse campo, porque eu me coloco muito disponível, porque é algo que eu acho incrivelmente transformador. Porque a gente entra em contato. Quantas coisas eu não compreendi de outras pessoas, de outras relações, vivenciando ali papéis enquanto representante. Depois eu falava, nossa, olhava para alguma situação e entendia. Sabe, eu me lembro uma vez que eu nunca me esqueço, que eu representei, tive a oportunidade de representar a raiva de uma pessoa. A gente fez isso lá no curso, eu não sei se você vai se lembrar, mas eu fui a raiva de uma pessoa que era abusada pelo pai. Então, algo muito forte, muito profundo. E essa representação, ela mudou, assim, a minha vida. Porque eu vi as coisas de uma forma muito distinta. Eu vi aquela força aquela raiva enquanto força, a importância que aquilo teve na vida daquela pessoa. E eu senti aquilo, né? Como representante, a gente sente, assim, que é a parte fenomenológica da constelação, que a gente ainda não tem aí uma explicação 100% científica à nossa disposição, mas que a gente percebe e sente, né? Então, acho que isso é riquíssimo. E aí, entrando, assim, nesse mesmo ponto do autoconhecimento que eu coloquei aqui, né, pontos, como eu te falei, mas também, além disso, os benefícios de você se tornar um constelador, fazer uma formação, o quanto esse autoconhecimento e essas experiências ricas que a gente vive durante o curso servem também para nos ajudar a viver melhor, né? Como eu falei, porque de repente aquilo impacta nas suas relações. Como o Bert Hellinger nos ensinando ali as ordens da ajuda, que você leva para sua vida profissional de uma forma sensacional, como ele ensinando para a gente as ordens do amor e a importância, a presença dela nas nossas relações ali familiares, em todas as relações humanas que a gente tem. A gente observa a verdade daquilo, como diz o Schneider, né? Se você observar toda a história aí ao longo da vida, você vai ver que elas estão presentes, né? O pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber. Então, isso muda a nossa vida, a gente passa a viver melhor. Então, eu acho que esse benefício aí do autoconhecimento impacta, né, numa questão da gente viver melhor. E aí, né, no outro ponto, impacta, obviamente, como utilidade profissional, que eu acho que também aqui cabe muito nós falarmos. Oi, Miriam, tudo bom, querida?
cabe muito nós falarmos a respeito dessa questão da utilidade profissional, né? Que aí eu quero que você fale dentro da sua profissão também, é claro. E eu falando isso dentro da minha profissão é algo sensacional, porque te agrega muito, né? Claro que, assim, ser uma consteladora me agrega enquanto atividade também, porque eu posso exercer essa atividade, eu posso fazer a constelação, e isso é algo muito legal, né? Porque eu posso ter algo novo, uma ferramenta nova aí à disposição. Mas como isso impacta de uma forma geral na maneira como eu atuo pela própria visão sistêmica, né? Como eu fui transformada por essa visão sistêmica, como eu fui transformada por essa formação. E ela não só me capacitou a ser uma consteladora, me dando então uma ferramenta que me ajuda ali para um cliente que está aberto a utilizar essa ferramenta ali com ele e diante disso ter ali uma ferramenta tão valiosa para que ele possa enxergar o problema dele de outra forma, para que ele possa encontrar a chave da solução ali através dessa ferramenta. Mas também como isso impacta na maneira como a gente olha para as pessoas, né? Como a gente passa a ter essa empatia sistêmica, né? De considerar todo o sistema. Como as ordens da ajuda são extremamente necessárias para nos manter saudáveis, né? Para a gente, dentro do direito de família, que é a minha área, como as pessoas muitas vezes pegam para si, tomam para si o problema do cliente, não percebem que isso é arrogante, como o Bert Hellinger nos ensina, que isso tira força das pessoas, né? Então, essas percepções que a visão sistêmica nos dá, elas têm um impacto na nossa vida, e aí, como eu disse, que nos fazem viver melhor, que tem uma utilidade profissional imensurável, sabe? Eu gostaria que as pessoas entendessem isso, né? Como fazer uma formação, além de te dar uma ferramenta nova, no sentido, poxa, eu posso ali fazer uma constelação, que é uma atividade remunerada, e como isso impacta na qualidade do meu trabalho, né, doutora Dagmar? Exato, exatamente. Daniela, você estava citando o exemplo de uma representação difícil, complexa, não é? De um conflito familiar muito grave. E com as constelações, nós temos oportunidades muito especiais de melhorarmos como pessoas, não é? Sim. De sairmos de uma postura arrogante, como você disse, e de uma Julgadora. postura de julgamento, não é? Porque eu também, durante a formação, eu tive a oportunidade de ser representante várias vezes. Eu também era muito escolhida e eu sempre falava sim, porque foram experiências riquíssimas. Até no livro que eu escrevi, que eu lancei agora esse ano passado, As Constelações Familiares na Medicina, nesse livro eu cito experiências não só de constelações que eu conduzi, mas constelações também onde eu fui representante e onde eu fui cliente, paciente, não é? Agora, essa possibilidade de você representar o outro abre um horizonte muito grande para você. Um advogado, não é, que tenha essa vivência de se colocar no lugar de um filho que está numa decisão de com quem deve ficar a guarda, se colocar no lugar do outro. Não é? Você é advogada da mulher, mas você com a constelação, com uma supervisão, com esse olhar ampliado, você se coloca também no lugar daquele homem, daquele pai. E isso lhe dá uma chance muito maior de chegar a um bom termo. Não é um Exato. termo onde as ordens do amor vão estar sendo respeitadas. E nós sabemos que aonde tem o amor, aonde tem essa compreensão e essa visão ampliada, a chance de errarmos é muito menor. E a chance de fazermos algo de bom, não é? Eu, na minha prática médica, desde que eu conheci as constelações, eu já vinha de uma tentativa, de um esforço, de um olhar sem julgamento. Porque eu venho da homeopatia, né? E a homeopatia, ela te ensina a um olhar sem julgamento. Se você começa a julgar o paciente naquele sintoma, ou mesmo interpretar o sintoma, você vai errar, você não vai acertar o remédio do paciente. Aquele medicamento que tem uma sintonia com a essência dele. Para eu conhecer a essência do outro, eu não posso estar num eu julgador, eu preciso estar na minha própria essência, sem julgamento. Eu preciso escutar, treinar a minha escuta. Por isso é que eu digo que essa formação nossa do IBS, ela sem dúvida é uma formação especial. Eu reconheço isso pelo resultado dela, não é? Eu e outros professores, nós trazemos para essa formação muitos conhecimentos de outras escolas,
Por exemplo, a escola transpessoal, a escola corporal, né, da psicologia corporal, a escola da DEP, da Dinâmica Energética do Psiquismo, que é a minha escola mãe na psicoterapia. Não é? E é uma escola que nos ensina a desenvolver a habilidade de escutar o outro, de uma escuta perceptiva, de um olhar sem julgamento, não é? Então, isso é muito importante. Isso é fundamental. Você não tem como formar-se um constelador se você não tem esse desenvolvimento. E isso não se faz num final de semana. Infelizmente, como nós não temos ainda uma regulamentação da nossa profissão como constelador, não é? Você tem inúmeros cursos sendo oferecidos e você tem alguns bons cursos, é claro, e você tem alguns cursos muito ruins, não é? De uma carga horária muito pequena, não é? Que você a pessoa não tem essa possibilidade de realmente de se formar, de compreender o método, de compreender dentro dela, né? Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui, sim, Daniela. Sim, exato, né? Vamos responder a pergunta da Fran aqui. Fran, então, o que acontece? Onde fazer esse curso? Esse curso você pode fazer da sua casa, porque o curso é online, o curso é 100% online. Então, você se inscrevendo, é um final de semana por mês, durante 9 meses, né, doutora Dagmar? Isso. Durante 9 meses, que são 9 módulos. Exato. Né? Então, você pode estar na sua casa, que ele é online. E a gente já fez essa experiência, como a doutora Dagmar compartilhou. A última turma de formação do IBS Sistêmicas foi inteiramente online. A experiência foi muito bem sucedida. Então, a doutora Dagmar decidiu aí que essa próxima formação, que é a 16ª, né, doutora Dagmar? Exato. Do Instituto da doutora Dagmar, que é o IBS Sistêmicas, Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, será 100% online. E estamos aí 100% seguras de que fazer online forma excelentes consteladores, como a gente tem um resultado aí da última turma. Inclusive, uma delas acabou de aparecer aqui, a doutora Laudelina, né, que é uma das consteladoras formadas pelo IBS. Exatamente. Isso. Inclusive, Daniela, interessante que a Laudelina entrou numa hora muito boa, porque não só para divulgar, né, uma outra live que nós teremos amanhã com a Laudelina, e pelo meu Instagram, que é o Dagmar Ramos Oficial, como também a Laudelina é uma pessoa da área criminal. Jurídica. Né? Da área jurídica e criminal, como a Fran está perguntando, não é? Então, as constelações, elas podem e elas estão sendo utilizadas na área criminal com uma efetividade incrível. O nosso instituto participa dessa experiência, não é? Participa de uma experiência muito rica que acontece em Fortaleza, no Ceará, não é? Onde as constelações estão atendendo população encarcerada, não é? Nós temos uma experiência aqui em Goiás com menores em situação de cumprir medidas socioeducativas, não é? E muitas outras experiências, com mulheres que estão também em situação de encarceramento, pessoas que cometeram crimes. Na questão da violência doméstica, é um método muito eficaz. Nós sabemos o quão difícil, não é, Daniela, que é lidar com a violência doméstica, porque muitas vezes nós olhamos só um lado e nós não conseguimos olhar o lado todo. A violência, ela é sistêmica. A violência traz todo um viés, ela tem toda uma raiz que é sistêmica, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com as experiências traumáticas vividas por aquela pessoa. E a constelação, ela te ensina a ter um olhar ampliado para aquele que é o perpetrador, para aquele que é o que está causando aquele crime. Então, é essa visão ampliada que a constelação permite, que aponta para um caminho de solução. Então, tanto na área criminal, na área do direito, eu estou vendo aqui uma colega querida entrando, que é do direito internacional, não é? As constelações têm sido usadas em todas as áreas. Eu acho que a Daniela pode falar melhor do que complementando, né? Isso já foi excelente, assim, a sua exploração, justamente exemplificando, né, essa utilização na área criminal.
Mas eu acho que é importante acrescentar assim, Fran, tem como usar constelações na área criminal, não só tem como a doutora Dagmar explicou, mas ela traz essa possibilidade dessa visão sistêmica, porque, veja bem, entenda, a visão sistêmica ela é tão rica, porque ela olha para o todo, ela olha para o sistema familiar. Então, ela nos entende aí não só enquanto indivíduos diante de uma ação, mas ela nos dá a possibilidade de entender como estamos emaranhados aí, presos muitas vezes, com lealdade, de amor cego a pessoas da nossa família, o que está influenciando aí nas nossas ações. Então, de maneira alguma, você tira a responsabilidade das pessoas, jamais você vai tirar a responsabilidade ou querer que alguém não arque com as consequências de seus atos. Isso é importantíssimo. Mas a gente não tem aí dentro da seara penal, uma das grandes intenções não é você reeducar alguém, não é você ali conseguir trazer uma possibilidade de transformação para aquele ser humano. Então, as constelações vêm sendo muito utilizadas nesse sentido, como uma forma ali para essas pessoas, por exemplo, que estão nas cadeias, como a doutora Dagmar contou do Olhares e Fazeres, do projeto lá do Ceará, que o Jorge, um dos professores do IBS, faz parte, mostram ali, possibilitam para aquela população carcerária, assim como a gente também teve esse trabalho iniciado, né, interrompido pela pandemia aqui em Goiás, e você teve a experiência anterior, né, doutora Dagmar, com os menores infratores, é uma possibilidade de trazer para aquela pessoa uma nova visão dos fatos e muitas vezes uma esperança, né, para que a pessoa veja, poxa, se eu estou aqui emaranhado em questões da minha família, vendo isso, quem sabe eu não posso, a partir de agora, com essa consciência, ter uma oportunidade de fazer diferente. E da mesma forma, essa visão para todos, né? Expandir o nosso olhar, entender assim, não é tão simples, sabe? A visão sistêmica, ela nos mostra que tira aquele preto e branco, certo e errado, bom e mal, né? O Bert Hellinger deixa muito claro que a questão é muito mais complexa do que isso. Então, não é uma questão de colocar alguém no lugarzinho da vítima, né, do coitadinho e o outro só do perpetrador. Existe, sim, a vítima e o perpetrador. Mas essa visão deve ser mais ampla, empoderando cada uma dessas partes, para que elas possam ver como elas se envolveram nessas dinâmicas e como elas também têm a força para sair delas. Tanto aquela que sofreu violência, quanto aquele ali que perpetrou com a violência, né, doutora Dagmar? Então, realmente, é uma ferramenta de expansão de consciência, né, de expansão de possibilidades para a ajuda, tá? De maneira alguma querendo aí que alguém não arque com as suas responsabilidades, mas expandindo a visão daqueles que estão envolvidos em dinâmicas assim. Até pelo contrário, né, Daniela? A gente percebe muitas vezes que um crime, por exemplo, que não foi julgado, se aquela pessoa não cumpriu, não é aquela pena que ela precisava ter cumprido, se aquele processo ele não foi concluído, aquilo, o trauma que essa situação causa para os descendentes, para a família, é muito grave. É Pior. muito mais grave quando você atende alguém, não é? Às vezes é um paciente que te procura num episódio depressivo, às vezes com uma ideação suicida, um pensamento obsessivo em suicídio. Você vai analisar, você vai atender essa pessoa, você vai abrir ali um campo e vai fazer uma constelação. Às vezes você encontra no sistema, não é? Geralmente na geração dos avós ou dos bisavós, crimes que não foram solucionados. Situações que não passaram pela justiça, não foram julgados, ou a pessoa não sofreu a condenação que ela precisava ter sofrido. Até para equilibrar o dar e receber também, né? Até para equilibrar aquele sistema. Eu conto no livro, Daniela, aquele caso, né, daquele jovem que eu atendi, na época ele tinha 15 anos, hoje ele já tem 30. E foi um adolescente que me procurou com a mãe porque estava começando um transtorno no campo psíquico, não é? Um comportamento alterado de violência. E ele até dizia para mim assim na consulta: eu posso morrer ou matar, tanto faz. Aquilo me chamou muita atenção e imediatamente eu, né, munida desse olhar sistêmico, eu pensei, quem será que esse menino está representando? Ele está sendo fiel, leal a quem? Não é? Alguém que mata e alguém que morre, eu posso morrer ou matar, tanto faz? Que fala mais significativa é essa? Forte, complexa, estranha, não é? E aí, na constelação que eles vieram fazer,
isso está descrito no capítulo do livro, na constelação ficou claro que ele estava identificado duplamente com o avô, que era o avô paterno, que havia cometido muitos crimes e não havia sido condenado por esses crimes, nem sequer julgado, e as vítimas desse avô. Ele estava identificado duplamente. E é interessante porque Bert Hellinger levanta a hipótese, e outros terapeutas de constelação também, levanta a hipótese de que uma das causas, não é? Uma das causas do transtorno bipolar do humor é essa dupla identificação. Uma identificação com um algoz e com uma vítima do meu sistema familiar. Não é? Então, é muito impactante, é muito sério, é muito interessante o que as constelações estão proporcionando de possibilidades de elucidação diagnóstica, de clareza do fato, não é? E de caminhos de solução. Você vê esse caso, por exemplo, nós fizemos uma constelação onde esse avô foi incluído, porque ele era um avô também excluído. Até pelo comportamento dele, doentio, é claro, não é? Era um psicopata, não é? Segundo as pessoas da família mesmo confirmaram, não é? Ele teve um comportamento realmente agressivo, violento e que tirou a vida de várias pessoas, mas ele também tem o seu direito de pertencer. Não é? Exato, assim, ele faz parte. Né? Ele faz parte, e se ele não é incluído, aquela ausência, aquela desordem da não inclusão dele causa uma lesão no campo mórfico do sistema. Assim como as vítimas desse avô passam a pertencer ao sistema e elas precisam ser honradas, elas precisam ser lembradas, reverenciadas, e isso a constelação pode fazer. Esse rapaz, ele teve uma resposta muito positiva. Eu o acompanho até hoje, inclusive, como médico homeopata. Às vezes ele vem até mim, não é? Ele melhorou muito, ele está bem, ele se formou, ele deu uma reviravolta na vida dele, não é? Hoje ele é pai, tem uma filha, e, enfim, toda a família ganhou muito com essa constelação, puderam compreender aquela dinâmica que estava adoecendo não só este, mas também o outro irmão e a família como um todo, né? Aqui tem muitos casos aí, né? A Fran comentou, né, na família dela algo parecido. Então, Fran, é claro que não dá para saber assim em tese, né, a questão, mas seria importante talvez até você fazer uma constelação se você sentir necessidade, mas a doutora Dagmar falou muito bem ali, que você já entende que a gente tem que ter um olhar para todos, tem que ter essa reverência, essa inclusão, então tudo isso passa pelos processos de crime, e a Glaucia trouxe aqui que o pai era delegado e matou um homem em legítima defesa na vida policial, qual o impacto no sistema? Não tem como determinar isso, né, doutora Dagmar, como se fosse algo que você, preto no branco, né? Assim, o impacto é esse, não é verdade? Você pode falar melhor que eu. Não tem como você determinar assim, dessa forma. Porém, é claro que o que nós aprendemos com as constelações é que tudo impacta de uma certa forma. Depende da intenção, depende do ato. É claro que um crime ou uma morte num processo de legítima defesa é muito diferente de uma execução, não é? De uma violência com vontade doméstica. De matar. Exatamente. Então, são muitos aspectos. Mas quem tem na família, por exemplo, um caso de depressão, principalmente, e nós estamos tendo tantos casos com esse comportamento suicida, vale muito a pena uma abordagem que leve em consideração essa visão sistêmica e vale muito a pena uma constelação. Eu tenho vários casos que eu acompanho com esse tipo de situação e o livro tem alguns casos, não é? Eu mesma cito no livro uma situação em que eu mesma vivi, não é, no meu sistema familiar, o impacto de uma situação de um suicídio, que foi o suicídio do meu avô materno.
não é? Então, assim, vale Eu a também tenho pena. um bisavô assassinado, lembra da constelação do Exatamente. Schneider? Exato. E esses episódios, quando a gente toma consciência deles, aquilo que estava atuando sobre nós de uma forma escondida, de uma forma não revelada, atuando no nosso, ali no nosso subconsciente, ou às vezes num nível até inconsciente mesmo, não é? Aquilo vem à luz da consciência. E a partir dessa revelação, é possível você traçar um caminho diferente, é possível você integrar essa experiência. E isso é um caminho de cura. A integração é um caminho de cura importante, mas para integrar eu preciso primeiro saber o que Ver, né? aconteceu. E nesse ponto, doutora Dagmar, fazendo aí um arremate com tudo que a gente já falou até agora, o quanto é rico você ter a oportunidade de se tornar um constelador e poder, então, proporcionar também isso para a vida das pessoas. Obviamente, primeiramente para a nossa vida, mas poder ser um canal, né, de ajuda para ajudar as pessoas a enxergarem isso. Eu e você sabemos muito bem na nossa pele o quão gratificante isso é. Eu repito muito assim que, claro, todos nós objetivamos nessa vida crescimento de diversas formas. Um deles, por exemplo, é ganhar mais dinheiro. Todo mundo tem esse interesse. Claro que qualquer questão profissional a gente tem esse olhar. E com certeza a questão de você aderir à visão sistêmica, se tornar um constelador, reflete dessa forma na sua vida, sim, com certeza. Mas um dos maiores e mais gratificantes reflexos, além do financeiro, é o reflexo de você perceber que você tem ali ferramentas que causam transformação na vida das pessoas, né? Que de fato tem um impacto forte, né? Então, essa realização traz propósito de uma forma muito diferente para a nossa vida profissional. Então, esse é o que eu repito sempre, assim, que muitas pessoas podem se encontrar tornando-se um constelador, de ter aí agregada a sua atuação profissional esse propósito. E aí eu também gostaria, como a gente já está, né, mais avançado, que a gente não esquecesse de comentar esses diferenciais da formação do IBS Sistêmicas, né, doutora Dagmar? Por que fazer a formação do IBS, que a doutora Dagmar tem aí uma ampla experiência já, indo para o seu 16º curso de formação. Então já são, assim, mais de 15 anos aí formando consteladores familiares por experiência dela. E hoje o instituto dela cresceu e ela trouxe aí professores de diferentes áreas, como eu do direito, para agregar isso como um diferencial no IBS, como o Fabrício, que é um empresário que atua, né, na área organizacional, como o pessoal da Europa, né, que tem ali a experiência deles ali como terapeutas lidando, né, no seu dia a dia profissional. E tem a supervisão, que a doutora Dagmar sempre fala, que é esse acompanhamento de você atender ali, você poder trazer casos, né, doutora Dagmar, que você está vivenciando na sua profissão, bem como fazer uma constelação supervisionada pela própria professora, né, pela doutora Dagmar e tudo. Então, fala um pouquinho disso, doutora Dagmar, para o pessoal saber esses diferenciais do IBS Sistêmicas, por favor. Não, então, quando em 2005, eu resolvi abrir o IBS, eu fui muito influenciada na época por um grande mestre das constelações, que é Gunther Weber, não é? Gunther Weber é um psiquiatra também, como eu, ele é um professor da Universidade de Heidelberg e ele foi, sem dúvida, uma pessoa que teve um impacto muito grande no desenvolvimento das constelações desde o início, junto com Bert Hellinger. Depois eles seguiram caminhos um pouco diferentes, mas Gunther Weber é tido como o pai desse trabalho das constelações na medicina, sintomas e doenças, assim como ele teve o grande insight de levar as constelações para o campo organizacional. E eu fui aluna de Gunther Weber. E ele me escolheu para coordenar uma equipe no primeiro estudo multicêntrico sobre sintomas, doenças e constelações. Eram 7 países, eu coordenava uma equipe do Brasil. E isso foi algo muito rico na minha própria formação. Eu pude conviver com todos esses grupos, não é? E com o próprio Gunther Weber. E ele, então, me disse que eu deveria abrir um instituto e que eu deveria me dedicar na formação de terapeutas consteladores no Brasil. Eu me lembro que, na época, isso era algo totalmente fora de um planejamento meu.
porque filho, adolescente que eu tinha na época, consultório, trabalho em hospital, eu não tinha essa disponibilidade, mas aquilo foi tão claro e ele deu A esse vida deu um apoio. recado bem claro para você. Exatamente. E aí eu resolvi abrir o IBS. A princípio, nós éramos três colegas que abrimos, que foi muito importante a força delas, Vandeisa e Lilian, não é? E nós abrimos, então, esse instituto. Eu viajei muito, eu conheci muito outros institutos da Espanha e da Alemanha, principalmente. Conheci muito também o trabalho do pessoal da Argentina. Participei também de fóruns internacionais a respeito da formação, como deve ser uma boa formação, qual deve ser as matérias, o formato, esse curso assim vivencial, como você tá dizendo, Daniela, dos alunos participarem ativamente, se constelarem o tempo todo e participarem como representante inúmeras vezes, depois poderem assistir outros consteladores trabalhando, os grupos de estudo, não é? E depois a prática supervisionada. Todo vamos dizer assim, esse formato, eu aprendi com esses colegas de vários países e nós começamos, então, a nossa formação tendo esses pilares como base. Depois, Daniela, o curso foi se desenvolvendo. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos um desenvolvimento, estamos tendo um desenvolvimento das constelações do campo na seara jurídica muito grande. Maior, inclusive, do que acontece na Alemanha. Aliás, Sim. sempre que eu vou à Alemanha e sempre que eu me encontro com os colegas de lá, eles querem saber detalhes, como é que está esse processo no Brasil, porque isso é algo realmente extraordinário. Surgiu Então, aqui, né? surgiu aqui. Então, o que nós fizemos? Nós ampliamos na carga horária do curso as temáticas relacionadas à seara jurídica. Então, e nós estamos tendo já há algum tempo muitas participantes, alunos que vêm dessa seara, advogados, juízes, já tivemos vários juízes formando com a gente, não é? Servidores da justiça. Servidores da justiça. Não é? Então, isso é muito rico, porque também a turma ajuda na formação de todos. Não é? Então, à medida que as pessoas trazem as questões que elas estão vivenciando na sua profissão, isso vai enriquecendo o curso. Não é? Então, o curso tem esse formato, ele é um curso vivencial, ele é um curso Longo. longo, é um ano, não é, de acompanhamento, tá certo? Nós temos, além dos 9 módulos que serão online, ao vivo, nós temos 5 videoaulas especiais para este curso. Nós temos também os alunos participando de workshops de constelação, isso pontuando para que ele cumpra a sua carga horária. E os grupos de estudo, Daniela, que você sabe que são riquíssimos, que Sim. Dessa vez nós faremos grupos de estudos sempre com alguém do IBS acompanhando desde o início. Isso é algo que a gente vê como muito importante. O grupo de estudo, ele é teórico e ele é prático. Então, logo no começo do curso, você começa a praticar alguns exercícios de fenomenológicos, não é? Você aprender a desenvolver a sua intuição, a sua percepção do campo, não é? O seu olhar sistêmico, não é? E uma técnica que a gente já introduziu nesses cursos e que agora nós teremos também de uma forma bem forte é a prática da atenção plena, do mindfulness, não é? Como uma forma de capacitar melhor o aluno, o futuro constelador, na condução de uma constelação. Né? Até nesse sentido, Daniela, eu estou fazendo, né, algumas lives que são histórias contadas no livro, toda quinta-feira, 20 horas. Convido a todos a participarem. Nós já tivemos uma, vocês podem acessar ali no feed do meu Instagram, que é o Dagmar Ramos Oficial.
Já fiz uma primeira e faremos outras a partir da próxima quinta-feira. Quinta-feira, 20 horas. O próximo eu vou abordar justamente um caso de uma criança com um histórico de depressão. E foi uma constelação que realmente mudou a história clínica dessa criança. São todos casos que eu pude depois seguir acompanhando. E ao contar essas histórias, eu falo um pouquinho também sobre a postura do terapeuta e o que nós ensinamos no curso para que, ao final, esse aluno tenha uma segurança de conduzir um trabalho e também se sinta pleno, não é, com o que ele pôde trabalhar de si próprio, não é? Nós sempre tem no curso algumas pessoas, algumas avós, não é, que vêm porque querem compreender melhor como orientar os netos, ou pais que querem ser pais com uma orientação melhor para seus filhos, não é? Porque a constelação nos ajuda muito nesse sentido, muito mesmo. Com certeza, com certeza. É fantástico. Doutora Dagmar, acho que então é isso, né? A gente conseguiu falar aqui sobre rapidamente as principais questões diferenciais aí do porquê se tornar um constelador, do porquê fazer uma formação. Tiramos as dúvidas de algumas pessoas que trouxeram. Seguimos à disposição aí para quem quiser tirar dúvidas, né? As inscrições ainda estão abertas, embora a doutora Dagmar já tenha dito que elas estão se encerrando, né? Que a turma também pode ser extensa absurdamente, né, doutora Dagmar? Então tem que ter Exato. O início do curso é daqui mais ou menos um mês, né, doutora Isso, é em Dagmar? setembro, exato, no terceiro final de semana de setembro. Daniela, se você puder publicar aí o site do IBS com todas as informações, é o www.ibssistemicas.com.br. Através desse site, você vai ter todas as informações a respeito do curso, a equipe de facilitadores, os horários, os valores e tudo mais. Isso mesmo, IBS no minha bio, eu deixei o link também para se inscrever. Tá lá na minha bio, que a pessoa clica daqueles vários links. O primeiro é o para se inscrever na formação de constelação. Para aí que vocês estejam. De estar aqui, inclusive no seu canal, que eu estou vendo aqui, muito bom, né? Com muitos seguidores. Que maravilha, Daniela. Você realmente tomara que... é muito bacana. E eu tenho muita confiança quando eu encaminho meus pacientes para você, viu, Daniela? Obrigada. Fico muito feliz quando você me encaminha seus pacientes. Conflitos familiares, não é? Situação de inventário. É incrível, não é? Eu acho que você realmente se encontrou nesse método, porque ele... 100%. É sua essência ali, não é, Daniela? Sim, você não só sim. tem esse olhar empático, esse olhar ampliado, como você pode utilizar o método ali, seja com imagem, seja encaminhando para um grupo. E eu tenho assim, recebido feedbacks dos pacientes. Eu chamo paciente porque eu sou médica, né? Mas são clientes, não é isso? Eu tenho recebido esses feedbacks, Daniela, de muitos. Fico muito grata, porque é tão bom, não é? Você vê, às vezes, um casal, inclusive, acha que está decidido por uma separação, e quantas vezes o trabalho terapêutico ali, o olhar sistêmico, a possibilidade da constelação, não faz com que esse casal se dê uma nova chance, um amor à segunda vista, como diz Bert Hellinger. A última cliente que você me encaminhou foi exatamente assim, né? Que se desenvolveu. Eu sei. A possibilidade, né? Eu Sim, sei. Eu já atendi depois assim. E ela está realmente com um olhar ampliado. E é interessante que você atendeu só a ela. Mas é claro que tem a questão do campo, da reverberação do campo. E agora eu posso te adiantar que o marido a está procurando e que eles estão no processo de diálogo com uma possibilidade de um retorno. Que maravilha. Porque lá ficou muito claro que ela seguia tentando, né? E isso que é importante, para que a pessoa tenha essa oportunidade de ver isso, né? Com clareza. Exato. E quando é o caso, né, Daniela, que realmente aquele casal entende que o casamento chegou ao final, quer dizer, você fazer um divórcio
de uma forma amorosa, é uma coisa muito, muito Nossa, eu importante. tenho histórias lindas, que quem fizer o curso conosco vai saber ali na nossa aula, ali, com histórias incríveis aí que eu tenho de experiência já do escritório, Exatamente. com términos aí muito amorosos, respeitosos, né, com a ajuda da visão sistêmica. Então, é como você falou, assim, eu me encontrei 100% nesse trabalho, eu sou muito grata, tanto que eu te falei, né, a você tem essa gratidão enorme, a Deus por esse encontro, e a vida né, desde os meus pais que me deram a vida, de poder, nessa encarnação aqui, estar trabalhando com algo que para mim é tão gratificante, que traz tanto sentido, que realmente eu me encontrei, né? Isso é algo que é um privilégio aí, e não é à toa também, né, doutora Dagmar? A gente sabe, você passou bem pelo meu processo de busca, então eu falo muito isso, eu dou mentoria para pessoas que estão, advogados que estão um pouco perdidos, e eu falo muito isso. Olha, pede, obterei, buscar e acharei, Deus ensina na Bíblia. E é justamente assim mesmo, a gente buscando, de fato, comprometidos com essa busca do que vai trazer realização para a nossa vida, a gente encontra. E com certeza algumas pessoas que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir ainda, fazem parte desse caminho também, né? Não estão aí por acaso, não me seguem e te seguem por acaso. Muitas pessoas também vão encontrar propósito no caminho sistêmico, né? E a gente faz esse convite para vocês que sentirem esse chamado, porque o chamado ele é da alma, né? E a gente aqui, nós somos sempre instrumentos à disposição uns dos outros, não é, doutora Dagmar? Então vai ser um prazer facilitar esse curso aí para vocês que resolverem sentir esse chamado, né, doutora Dagmar? Isso mesmo. E esse compromisso nosso de expandir essa ideia, né? De expandir esse curso, essa ferramenta, que ela é uma ferramenta muito, muito importante. Como dizia o próprio Bert Hellinger, embora a constelação não seja um processo assim religioso, ela não está dentro de nenhuma religião, ela nasceu de um ex-padre católico, mas você tem pastores trabalhando com constelação, você tem espíritas, não é? Trabalhando com constelação, identificando muitas coisas, mas a constelação, como dizia Bert Hellinger, ela é um processo espiritual, no sentido de que ela cumpre um objetivo maior, como você mesma disse, Daniela, porque no momento que eu me revelo, não é? E que eu saio daquele lugar que eu estava, de acusação, de julgamento, ou mesmo de ficar repetindo padrões doentios de comportamento, não é? Eu ficar na vitimização e punindo as pessoas ao meu lado, eu ficar num processo simbiótico com os meus filhos, impedindo meus filhos de crescerem, eu estar vinculada a um processo de adoecimento psíquico meu e da minha família, isso é algo realmente atormentador. Quando a constelação traz essa possibilidade de você se perceber e de você mudar, não é? Virar essa página, se colocar como um ser no mundo que não tem certo e errado o tempo todo, vítima e algoz, você se colocar responsável. Eu gosto muito quando o Bert Hellinger diz que ao invés de você, quando você identifica que você agiu mal com alguém, você dizer para a pessoa, se me perdoa, por favor, me perdoa. Bert Hellinger diz assim, que é melhor que você diga, eu sinto muito, o que eu fiz foi horrível, eu fico com a responsabilidade do que eu fiz. E eu deixo com você o que é seu, porque óbvio que é um processo. É uma dinâmica, né? Cada dinâmico. Um tem a sua parcela de responsabilidade por ter se envolvido nessa dinâmica. E como isso é importante de ser compreendido, né, doutora Dagmar? Como isso fortalece. E o mais importante é que as pessoas precisam entender que isso, na verdade, fortalece. Né? Muitas vezes as pessoas têm um preconceito como se isso fosse algo que tira algo de alguém. Na verdade, isso dá algo, dá força para alguém, né? E... Exatamente. Que bom, Daniela. Estou muito feliz com essa nossa live. E obrigada pelo convite. Agradeço a todos que estão aqui. Muitas pessoas passaram por aqui. Aqui eu estou vendo alguns alunos já inscritos no curso. Que legal. Tem muitos advogados inscritos no curso, Daniela. Que bom. Tomara que venham mais aí também aqui através do canal. A live vai ficar disponível para quem quiser assistir, para quem quiser enviar para alguém que tem interesse. Porque aqui acho que a gente falou muito bem, né, doutora Dagmar, sobre
a formação, sobre os benefícios. Exato, muito. Não é Foi verdade? muito bom, muito bom. Então, fica aí. Um abraço. Muito obrigada, mestra, pela presença, né? E até breve. Tchau, Até tchau. breve, Daniela. Tchau, tchau.